Bom dia, amigos e amigas, povo e pova, 6 horas e 1 minuto no meu relógio, no dia 31 de dezembro de 2021. Obrigado a você pela graça da presença, pelo ano que passou. Lembrando que é comum no início do ano, ou no final do ano que está terminando hoje, as pessoas fazerem algumas previsões para o ano. Geralmente as previsões são interessantes, né? Vai ganhar uma escola de samba se tiver desfile de carnaval. Vai ter um time de futebol com 11 jogadores, vai ser campeão se houver campeonato brasileiro. E aí por aí fora vai ter jogador vendido, vai ter jogador doente, vai ter artista morrendo de câncer, vai ter artista que vai casar, vai ter artista que vai se separar, vai ter artista saindo do armário. E vai ter artista que vai ter dor de cabeça, vai ter artista que vai ter diarreia. É muito comum nesse início de ano, final de ano, as pessoas começarem a fazer previsão para o ano que virá. Nós somos refém, talvez, dessa cultura esotérica aqui, sobretudo no Brasil, que o brasileiro é um povo que gosta do esoterismo, né, de uma superstição, de umas teorias de futuro. É comum olhar o horóscopo, né? Vamos ver o horóscopo para o ano de 2022. Aí vai lá, pega lá as previsões, se paga lá os astrólogos, né, que trabalham na ciência da astrologia. Também é muito comum alguns e outros quererem adivinhar o futuro, até para planejar o ano, sentir seguro para entrar no ano que vai entrar. Bom, eu particularmente tenho uma certeza clara, né? Ano que vem nós teremos eleições no Brasil, e o Brasil vai ter uma mudança radical na minha cabeça, na minha ideia. Tenho certeza que haverá um candidato vencedor e haverá candidato derrotado. E uma das derrotas quase que certa, no presente momento, na conjuntura atual, é o Jair Messias Bolsonaro. Dificilmente uma pessoa, você que está aí ouvindo nossa fala, nos comentários, coloque aí se você vai votar nesse cara. Eu tenho ali total liberdade. Eu duvido que as pessoas que têm o seu são juízo votem nesse camarada. Eu acredito eu. Também, olhando ainda para a questão do Estado do Rio de Janeiro, teremos eleição para governador. O Cláudio Castro, recandidato à reeleição. Temos aí uma realidade muito preocupante, que a política que ele adotou, a política genocida também, ou homicida, como alguns preferem, mesmo ele sendo da Igreja Católica, da Renovação Carismática Católica, é isso aí. Então a gente olha para tudo isso aí, nessa nossa caminhada, e se questiona o sistema, como que podemos caminhar nisso tudo aí, como podemos ter essa política genocida, essa política suja, ainda tem gente que vota, mas fazer o quê? Ontem eu coloquei nosso encontro matutino, ontem eu entrei 5 horas e 13 minutos, né, bem mais cedo, e eu falava claramente sobre o Bolsonaro de férias. Não, ele tem que continuar de férias. As pessoas criticando aí, recebendo aí uma série de comentários na rede social sobre a recusa do material, das doações que vieram da Argentina. Eu acho que vocês esperavam o quê do presidente? Bom, esperava o quê? O camarada que é um cara que pensa só no ego dele, na racionalidade dele, ele ia recusar. Bom, a gente está aí olhando para a Bahia, então quem puder ajudar, não deixe de ajudar. O povo baiano precisa de apoio, precisa da nossa solidariedade de forma plena, e precisa seriamente que nós estejamos dispostos a doar, não apenas para aparecer. Hoje à noite nós vamos lançar, vamos botar no ar às 10 horas da noite, aqui em nosso canal do YouTube, a música Imagine, uma música do John Lennon, uma música de 1970, 71, que nós vamos falar sobre a importância de não apenas ajudar por ajudar. É uma canção que alguns chamam que é a canção comunista, mas é uma canção que nos alerta por essa espiritualidade que muitas das vezes nós temos do interesse. Bom, vou ser bonzinho porque Deus vai me recompensar. Eu vou ser bonzinho porque Deus vai me dar isso ou vai me dar aquilo. Isso não pode ser o pensamento cristão. Tem que ser bom, mesmo sabendo que você é um filho da mãe e às vezes você faz coisas ruins. Bom, a gente vai olhar para a política no Brasil e vai ver aí
alguns candidatos que não se emendam nunca. Ontem conversava com um amigo sobre a possibilidade de Geraldo Alckmin ser vice do Lula. Nós questionávamos seriamente e nós nos chegamos a uma conclusão, primeiro que Alckmin rompeu com o PSDB, então o Alckmin não é mais PSDB, então a conjuntura é outra, muda-se a conjuntura. Mas tirando isso, vamos nós para 2022 com a graça de Deus e vamos meditar nesse último dia o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 ao 18. E esse Evangelho do capítulo 1, versículo 1 ao 18, é o Evangelho de introdução, é o texto de introdução ao Evangelho de João. Primeiro, apresenta Deus, Jesus de Nazaré, como o Verbo de Deus que veio habitar no meio de nós. O Verbo de Deus que é o próprio Deus encarnado em nosso meio. A palavra verbo aí, também pode ser pela palavra, traz para nós uma reflexão sobre o que tipo de pessoa nós somos. Ou nós estamos com Deus, lá no versículo 8, não é isso? Ou nós não estamos com Deus. E aí, quando entra nesse capítulo 1, versículo 1 ao 18, nós voltamos lá no dia de Natal. Lá na manhã do Natal, no dia 25, hoje, dia 31, estamos dentro da oitava de Páscoa, Páscoa de Natal, eu estou pensando na oitava de Páscoa. Nós estamos aqui olhando claramente para essa situação, onde fala que Jesus foi recusado pelos seus, onde fala claramente sobre a sua posição como homem-Deus, e também fala claramente quem é da luz não recusa a luz, aquela máxima que nós ouvimos por aí sobre a importância e a presença do Deus menino em nossas vidas, em nossas histórias, em nossa caminhada. O Evangelho de hoje ainda interroga em nossas correntes de vida sobre qual é a nossa prática de forma coerente. Por exemplo, que aquele que veio da luz é da luz, aquele que veio da treva é das trevas. É uma análise assim, muito radical, extremista, mas é o fato. Muitas das pessoas que estão, às vezes, dentro das igrejas, estão ali por causa do interesse, achando que dentro de uma comunidade de fé, participando de uma missa, confessando todos os dias, lendo a Bíblia toda hora, decorando o versículo, vai lhe escapar da ira de Deus. Não vai. O Evangelho de hoje ainda nos questiona e nos coloca em nossas humanidades, em nossas escolhas. Quais são as nossas reais escolhas para 2022? Quais são nossas práticas que nós tivemos na oitava de Natal? Alguém vai dizer, eu doei cesta básica, eu fui visitar os pobres, eu ajudei um mendigo e outras coisas mais. E nós olhamos claramente que mesmo que você faça tudo isso, você apenas fez a sua obrigação. Recentemente nós olhávamos para o texto, e ontem sobretudo, o texto de Ana, no capítulo 2, versículo 35 e diante, de São Lucas, quando traz lá a profetisa Ana e o profeta Simeão, ambos estão no templo encontrando com Jesus, e hoje, dentro da oitava de Natal, nós estamos olhando claramente para a prática de Jesus de Nazaré, nesse contexto onde quem nós estamos seguindo. Monsenhor Giuseppe, já falecido, dizia claramente sobre esse texto e falava, o verbo de Deus é a ação de Deus na história. Jesus é a ação concreta de Deus para salvar todo o humano. Jesus é a ação concreta de Deus que nos recompensa com a vida eterna, mesmo sem merecermos. Se de fato formos olhar as nossas atitudes e nossas vivências, nós olhamos claramente que nós não merecemos a salvação. Nós somos míseros pecadores, falhos em nossas consciências, falhos em nossas condutas. E ainda olhando para essa paisagem de São João, nós temos que olhar bem claramente que o autor do Evangelho apresenta quem é Jesus. O autor do Evangelho apresenta quem é João. O autor do Evangelho comunica a missão de cada um. A missão de santificar, de salvar, a missão de comunicar. E hoje talvez nós tenhamos que parar nesse final de ano e perguntar qual é a nossa missão diante deste mundo de meu Deus. Qual é a nossa missão
diante das dores e sofrimento que nós temos na sociedade, diante dos 15 milhões de desempregados, diante das 617 mil vítimas da Covid, dos familiares que aqui ficaram, diante das dores, das mortes, diante das imperfeições que cada um tem, quem somos nós? Nós estamos querendo ser verbos de Deus, verbo com Deus, ou apenas somos cristãos que decoraram a Bíblia e rezam o texto e confessa todo domingo, toda semana, e comunga e diz amém para o Cristo Rocha, mas é incapaz de dizer amém para o Cristo que sofre na figura do irmão. O Evangelho de hoje ainda, que é lido também na manhã de Natal, traz para nós uma meditação mais ampla. Quem é Deus em nossa história? Deus é aquilo que uma vez eu conversava com um amigo que é ateu, dizia que Deus é uma grande força que não tem como se explicar. Deus é uma grande força que não tem como dizer. E ele dizia para mim, olha, como é que você imagina Deus? Eu dizia, uma grande luz. Ele dizia, beleza, então é o sol. Nós queremos, às vezes, rotular ou colocar Deus dentro da nossa caixinha imaginária ou dentro das nossas ideias. A oitava de Natal serve para que nós oremos claramente para a pessoa de Deus na figura do menino Jesus de Nazaré. Serve também para nós orarmos para Deus na figura daqueles pobres que sofrem. O Natal, viver o Natal é um gesto de rebeldia. Viver o Natal é um gesto de ousadia. E viver o Natal certamente é uma atitude que nós cristãos devemos tomar, não somente no período de Natal, mas durante todo o ano que está chegando. E ainda orando nesse sentido de olharmos claramente para cada compromisso de cada um e olharmos para nossas práticas vocacionais, as nossas práticas, nossas escolhas, queremos nos perguntar até que ponto nós somos de fato cristãos ou somos cristãos apenas de verniz. Somos cristãos apenas por dizer que somos. O evangelista São João, quando traz claramente o papel de João Batista e o papel de João, nos ajuda a pensar qual é o nosso papel diante da história da salvação. Nos faz questionar se de fato estamos a serviço do Rei, Senhor Jesus, ou se de fato estamos procurando construir apenas uma imagem de pessoas boas para a sociedade. Talvez ainda tenhamos muito que conversar nessas 18 horas que o mundo para poder celebrar aí o Ano Novo. Essas 18 horas que falta para acabar esse nosso tempo de 2021, nós tenhamos talvez olhar e ver qual é a nossa atitude. Nós vivemos plenamente o Natal levando Cristo Jesus para o próximo com nossas atitudes, com nossas práticas. De fato, estamos sendo aqueles que estão próximos de Deus ou somos aqueles que disputamos e queremos o poder para poder fazer de Deus aquilo que nós queremos que seja? Pois uma das frases do Deus é Brasileiro, que a gente vê o filme, depois Paga Nós, a empresa que fez o filme, a gente vê claramente quando é perguntado o Quinca das Mulas se ele acreditava em Deus, ele dizia, claro que eu acredito. Tudo que o homem fez, eu acredito. O homem fez o avião, o homem fez a televisão, o homem fez o barco, o homem fez o carro. Eu acredito em tudo que o homem criou. Deus também é uma criação humana. Talvez para muitos, e eu digo isso, que vivem na igreja, que comungam, que rezam, que leem a Bíblia, Deus é apenas um produto da imaginação da humanidade. Mesmo rezando, mesmo participando, Deus, devagarzinho, devido às nossas omissões, querendo fazer da fé da igreja, da nossa formação maior do que o projeto de Jesus. Talvez ainda falte para nós um pouco de vergonha na cara e reconhecer nesse final de ano, nesse dia 31, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos e o quanto nós merecemos, talvez, não receber de Deus as bênçãos, mas receber a correção fraterna, a correção do Pai que ama. Talvez ainda seja para nós, essas 18 horas que faltam para acabar o ano de 2021, seja para nós um momento onde nós temos que refletir sobre se de fato nós estamos a serviço do Verbo Jesus de Nazaré ou se somos apenas mais um número para a multidão que cerca as igrejas nesse século XXI.
Bom, paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela amizade. Ainda vivendo um desemprego, comente aí qual o seu sonho para 2021, 2022, qual o seu sonho, qual o seu desejo, e vamos construir junto um reino que é de todos, um projeto que é a salvação de Deus. Agradeço aos médicos, enfermeiros, amigos e amigas que estão aí na luta, hoje de plantão, certamente muitos deles, senhores e senhoras que estão na ponta de lança, combatendo esse resfriado que está por aí pela nossa querida realidade e também a Covid-19. Fico por aqui. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia e feliz ano novo.